Gente, hoje a gente vai falar sobre sono. Olha, é muito comum a gente sempre encontrar pessoas que dizem: ah, eu não durmo bem, ou então meu sono não é contínuo, ou meu sono é leve, né? E o sono realmente, ele faz a diferença na saúde, faz a diferença na vida da gente. O Papo Reto de hoje vai falar sobre esses transtornos do sono. Acompanhe comigo, depois a gente vai conversar com o médico neurologista que vai nos esclarecer muitas e muitas coisas. Vamos ver. Você já dormiu horas e horas e ainda continuou cansado? Já teve falta de ar no meio da noite? Suas pernas ficaram se agitando involuntariamente? Todos esses sintomas estão relacionados aos transtornos do sono, um grupo de condições que afetam a capacidade de dormir bem e regularmente. Eles são causados por diversos fatores, que variam entre problemas de saúde ou estresse, e têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil. De fato, mais de 73 milhões de brasileiros já são atingidos pela insônia, e 45% da população assume que dorme mal. Com a pandemia, esses números aumentaram consideravelmente. A maioria das pessoas ocasionalmente experimenta problemas para dormir devido ao estresse, horários agitados e outras influências externas. No entanto, quando esses problemas começam a ocorrer regularmente e interferem na vida diária, eles podem indicar um transtorno do sono. A falta de sono pode ter impacto negativo na energia, humor, concentração e saúde em geral. Venha saber mais sobre esses transtornos e como ter um sono saudável, agora no Papo Reto. É importante a gente falar sobre isso, é importante a gente trazer esse assunto para a gente conversar. E eu tenho certeza que vocês que estão assistindo nesse momento vai se encaixar em algum momento aqui nesse assunto sobre os transtornos, distúrbios do sono. Eu converso e tenho a alegria de receber aqui na Rede Vida de televisão o Dr. William Rezende do Carmo. Dr. William, ele é médico neurologista, fundador da Clínica Regenerate, é importante, Clínica Regenerate, e também é chefe de equipe nos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Ele é especialista em dores e sono. Dr. William, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, doutor, já vou começar perguntando, que a gente sabe como é importante a questão do sono, dormir bem, mas o que são mesmo os distúrbios do sono? Os distúrbios do sono são todas as patologias que afetam o sono de alguma maneira. E elas são divididas em grandes grupos de categorias, como distúrbios da falta de sono, distúrbios do excesso de sono e as parassonias, que são anomalias que acontecem durante o sono. Todos esses eventos que acontecem diferente de um sono regular, com toda a sua arquitetura restaurador e saudável, tudo que foge um sono saudável é um distúrbio do sono. E o distúrbio do sono pode ser tanto pela falta, pelo excesso ou por transtornos durante o sono. Doutor, o que significa dormir bem, então? O que a gente poderia classificar como um sono bom, um sono reparador? Depende do tempo que se dorme, da maneira que se dorme, como é? Depende do tempo, depende da qualidade, depende da arquitetura do sono e depende também até mesmo da fase do sono, do momento do sono em relação ao hábito de vida da pessoa. O sono, ele tem que ser avaliado para dizer se ele é um bom sono, tanto em aspectos subjetivos, como também em objetivos, como os avaliados pelo exame da polissonografia. Um bom sono tem que ter uma boa quantidade. Todo ser humano, todo mundo, tem que dormir pelo menos 6 horas por noite para mais. Quem acaba dormindo menos que 6 horas, e quanto
menos que essas 6 horas a pessoa dorme, maior o débito que ela fica com o banco do cérebro, porque o cérebro é como um banco que vai cobrar a dívida dele de sono. Se a pessoa ela dorme uma quantidade boa, mas ela fica acordando durante a noite, tem um sono fragmentado, tem muitos micro despertares, ou se na avaliação da polissonografia vê que a pessoa fica com um sono superficial, só na fase N1, N2, ela não atinge uma boa quantidade de sono profundo, isso tudo também afeta a qualidade do sono. Se a pessoa ela tem apneia do sono, se a pessoa não respira bem durante a noite, isso também afeta a qualidade do sono dela. E também se a pessoa fica com movimentos durante o sono, por exemplo, a pessoa fica com pernas inquietas, ou ela fica dando solavancos, ou ela fica falando durante o sono, ou se ela apresenta comportamentos anormais de diversas maneiras. Isso também é um indicativo que ela não está com um sono bom. Então, e até mesmo dormir bem é dormir o tanto que a gente precisa, que quando a pessoa começa a dormir mais que 9 horas por noite também, ela dorme um tempo prolongado, isso também é um excesso de sono. É indicativo que ou o sono não está sendo suficiente para restaurar a pessoa, ou ela está com uma outra patologia que está fazendo ela dormir demais. Uma boa noite de sono é dormir o tanto que o corpo precisa e o tanto que o cérebro precisa. Doutor, mas existem muitos fatores externos hoje, mais do que antigamente, que atrapalham o sono, né? A gente sabe que antes a gente não tinha muitos estímulos, como luz, celular, televisão, como um monte de coisa que atrapalha o sono. Então, esses estímulos externos, eles têm prejudicado muito a questão da qualidade do sono, né? Sim, os estímulos externos, o ambiente do sono, a gente sempre tem que tentar catequizar as pessoas para ter a boa higiene do sono, porque o sono, ele não começa como um interruptor. O sono, ele vai produzindo, o corpo vai se preparando para o sono na medida que vai adentrando a noite e o número de estímulos vai caindo, tem uma queda do metabolismo, tem uma ligeira queda de temperatura no corpo, e o corpo ele vai diminuindo a sua atividade para poder dormir. Então, claridade, luz, muita luz, especialmente a que tem a luz de espectro azul, estímulos sonoros, ou frio demais no quarto, ou calor demais no quarto, qualquer coisa que vá chamar atenção para uma atividade mental sustentada. Se a pessoa vai ficar com televisão no quarto, tablet no quarto, celular na cama, tudo isso atrapalha. A cama, ela tem que ser um local de prazer para o cérebro. Ela tem que ser um local de dormir e de atividade sexual. Isso porque atividade sexual fora da cama pode acontecer, mas lá normalmente. É verdade. Então a cama tem que ser um local de prazer e tem que ser um local de dormir. O cérebro tem que saber que quando vai para a cama, o que ele vai fazer em seguida é dormir. Se a pessoa habitua de comer na cama, se a pessoa habitua de ficar assistindo filme, televisão na cama, mexendo no celular e várias outras coisas, isso tudo vai condicionando o cérebro da pessoa a não dormir quando está na cama. Isso tudo faz parte da questão da higiene do sono. A higiene do sono envolve até mesmo a questão também de alimentação. Não adianta a pessoa comer uma feijoada antes de dormir e achar que vai dormir bem. Ou então também ir dormir com fome, a pessoa dormir com a barriga roncando. A pessoa não pode dormir com o quarto gelado, senão a pessoa vai ficar só tremendo e não dorme, nem com o quarto excessivamente quente, que senão também o calor atrapalha o sono. E
E isso também envolve, por exemplo, qualidade do colchão e do travesseiro. Envolve. A pessoa tiver com o colchão muito excessivamente macio, a pessoa afunda no colchão e ela fica torta, ela fica como se parecendo um barquinho, assim, afundado no colchão. Ou um colchão muito, muito duro pode acabar até doendo o músculo nos pontos de maior pressão, que nem no osso do quadril ou no ombro. Então, tem que ter uma adequação correta do colchão e do travesseiro. O travesseiro, se ele fica alto demais, ele empurra a cabeça e a pessoa fica dormindo com o pescoço torto. Se ele é baixo demais, também o pescoço fica torto para o outro lado. O ideal é ter uma ergonomia ao deitar e um ambiente também tranquilo e uma preparação. Por exemplo, se a pessoa quer preparar para o sono, o recomendado é a pessoa já ficar no quarto escuro, com uma luzinha fraca, por exemplo, uma luzinha aquelas amarelas, Sim. lendo um livro de papel, ouvindo uma música e sentado fora da cama. E quando ela sente que o sono está chegando, o sono natural está chegando, ela pode deitar. Muito interessante. Doutor, essa história da higiene do sono, para mim, a primeira vez que eu escutei foi estranha e depois médicos foram informando. É fundamental isso que o senhor falou, eu acho que muita gente é importante. Fazer essa higiene, essa preparação. E eu digo para o senhor, eu tinha uma dificuldade muito grande de dormir, eu passei a fazer isso, passei a transformar a cama num lugar onde eu não lia mais, nem lia nem papel, nem tablet, nem nada disso, e melhorou muito. Mas, doutor, existe uma das coisas que mais atrapalha o sono, e que a gente sabe, é essa história da apneia do sono e do ronco. Primeiro eu queria saber a diferença do que é a apneia e do ronco. Todo mundo que ronca tem apneia, e toda apneia faz roncar também? Eu queria que o senhor me explicasse isso. Tem diferença. A apneia é o ar, significa de negação, pneia remete a pneumo. Sim. Pneumo como pneumático, algo que envolve, que está na parte de ventilação. Se a pessoa tem uma apneia, o que ela não está fazendo, ela não está ventilando o pulmão. E o ronco é diferente. O ronco, a pessoa respira, ela ventila o pulmão, mas ela produz um som pela vibração das estruturas da garganta, pela passagem do ar. Quando o ar passa, vibra e aí gera o ronco. E são patologias diferentes. A patologia do ronco é a patologia do ronco e a apneia é a apneia. A apneia é a falta da respiração. Quem ronca muito facilmente pode ter apneia. A apneia ela é definida por 10 segundos ou mais sem respirar. Se a pessoa fica... Já morri. Nossa, é muito tempo. Você ficou 10 segundos de noite com a respiração pausada, ela tem uma apneia. Ela não precisa fazer nenhum barulho. Bastou não respirar. E tem apneias que podem durar 30 segundos, Jesus. 45, até mais que 1 minuto. E quanto mais a pessoa tem, quanto mais episódios de apneia ela tem ao longo de 1 hora, e quanto mais demorado é o episódio da apneia dela, mais grave é a apneia dela. Agora o ronco é diferente. O ronco é somente o incômodo gerado nas outras pessoas por conta do barulho na passagem do ar pelas vias aéreas. O ronco não é uma doença propriamente dita, não que a gente saiba que ele gere alguma consequência biológica, mas ele incomoda o sono das outras pessoas, ele é um problema sim, o ronco é um problema, e quem ronca tem maior chance de ter uma apneia do sono, mas não é uma obrigatoriedade. Se a pessoa ronca muito, é importante ela fazer uma polissonografia para saber se ela tem apneia ou não. Porque para poder definir se ela está ficando sem respirar, que tanto de tempo que a pessoa fica sem respirar e qual que é a gravidade dessa apneia, é através do exame polissonografia, que é o exame que a pessoa dorme ou no laboratório do sono, que a pessoa fica cheia de fios e outras coisas para medir as atividades do corpo,
ou também tem algumas versões que a pessoa faz o exame na casa dela. É um exame que traz muitas informações sobre tudo que acontece no corpo da pessoa e no cérebro da pessoa durante o sono. Ô, doutor, existe um tratamento para a apneia do sono que é aquela máscara que as pessoas, CPAP, né, que muitas pessoas passam a usar segundo a recomendação médica, né? Aquilo alivia e aquilo faz com que a pessoa durma? Aquilo faz que a pessoa respire. Sei. A pessoa que tem apneia, ela não é que ela não durma, ela dorme. Sei. Mas ela não respira bem durante o sono. Sei. É diferente. Tanto que a pessoa que tem apneia, e quanto mais grave a pessoa tem de apneia, às vezes ela chega no consultório falando: "Ih, doutor, eu não tenho problema nenhum para dormir não. Eu encosto aqui, eu durmo. Eu sento ali na sala de espera, eu durmo." A pessoa, ela fica dormindo tão facilmente porque o cérebro dela não dorme profundamente durante a noite. A apneia não deixa a pessoa entrar em estágios profundos do sono e não deixa a pessoa descansar verdadeiramente. Então ela tem sonolência durante o dia. E quando a pessoa vai dormir e utilizar a máscara com o aparelho do CPAP vai fazer que a pessoa respire durante a noite. Que o problema da apneia é a pessoa não conseguir respirar, ela ficar tendo um bloqueio da via aérea, ela fica entupida e não deixa respirar. É só de imaginar, a garganta, ela tem uma abertura para a passagem do ar, que é como se fosse isso. Quando a pessoa está de pé, ela fica dessa maneira, ela fica aberta assim. Quando ela deita, a gravidade faz que ela achate. Se ela achatar muito, ela pode se estreitar e fechar, e colabar. E se ela fecha totalmente, não tem como o ar passar. E é isso a apneia é isso. Aí o CPAP, o que ele faz? Ele injeta o ar numa pressão positiva, ele abre e a pessoa respira. E respirando bem durante a noite, a pessoa vai conseguir dormir bem. E aí ela fica descansada. E é isso que o CPAP faz. E isso é muita coisa. Isso não é pouca coisa. E a pessoa que não. A apneia pode matar uma pessoa? Pode. A apneia pode matar uma pessoa, mas não é assim, é difícil de falar, alguém dormiu e morreu por conta de uma apneia dormindo. A apneia, ela vai gerando consequências de uma forma gradativa e acumulativa. Quanto mais tempo a pessoa tem e quanto mais grave é a apneia dela, maior é a somatória de danos que a pessoa gera no próprio corpo. A apneia, ela gera como elemento comum pressão alta. A primeira coisa que as pessoas têm quando tem apneia é uma elevação da pressão, muitas vezes aquela pressão que sobe só durante a noite, e começar a ir ao banheiro para fazer xixi várias vezes durante a noite. A noctúria, que é levantar à noite para fazer xixi várias vezes, é um sinal bem claro, bem comum de quando a pessoa tem apneia do sono. Agora, se ela vai passando mais tempo com isso e não trata a apneia, ela vai ter o maior risco de ter um infarto, ela vai ter o maior risco de ter um AVC, ela vai ter o maior risco de ter perda de memória, ela vai ter um maior risco até, sim, de eventualmente vir a falecer. Mas ela mais gera consequências de ir estragando a pessoa devagarinho do que propriamente matar. O que é pior, a pessoa ficar com AVC, ficar esquecida, ter demência ou ter um infarto e tendo outros tantos problemas devido a uma doença que é plenamente tratável. Muito bom. Doutor, eu vou ter que falar com a Simone, mas eu estou perguntando, porque está chegando muita pergunta sobre essa questão do CPAP, essas coisas, e tem gente perguntando sobre que não se adapta com o tal do CPAP. E tem gente perguntando aqui alternativas para isso, mas eu só vou conversar com ela e já volto com o senhor, que a conversa está muito boa, a audiência está lá em cima por causa do doutor que está falando aqui com a gente. Eu quero continuar conversando aqui sobre a questão do sono.
E é interessante, eu estou conversando com o Dr. William Rezende do Carmo, ele é médico neurologista, fundador da Clínica Regenerate, guarda esse nome, Clínica Regenerate, você que precisa aí ver essa questão do sono, de tudo isso, e olha, eu queria perguntar, doutor William, é o seguinte, está chegando muita pergunta, quando a gente começou a falar da apneia, do CPAP, começaram a chegar perguntas sobre essa questão de pessoas que não conseguem dormir com aquela máscara, aquela coisa, e se existe alguma alternativa para isso também. Existe, doutor? Existe alternativa sim, mas antes de pensar em alternativa, eu sempre tento ver do porquê que a pessoa não está conseguindo dormir. Porque é muito comum também a pessoa que tem apneia do sono ter algum transtorno de ansiedade. Ah, isso é verdade. E eu não comentei também que a gente está falando da apneia, mas eu vou dar só fazer uma breve explanação das patologias da falta de sono. Que tem as insônias, que são iniciais, e as terminais. As iniciais é aquela pessoa que tem dificuldade para iniciar o sono. E a insônia terminal é aquela pessoa que começa dormindo fácil e acorda no meio da noite e não volta a dormir. Ou então acorda várias vezes ao longo da noite, mas o mais comum é acordar no meio da noite e perder o sono. E elas têm, normalmente, patologias diferentes. A insônia inicial é mais comum nas síndromes ansiosas, aquela pessoa que é ansiosa e fica lá pensando e fica com várias coisas na mente, e aquela preocupação não deixa a pessoa dormir. Já a insônia terminal ela é mais comum nas síndromes depressivas. A depressão, ela causa isso da pessoa ter, às vezes, até um sono muito forte no início da noite, e depois ela acorda e perde o sono, tá? Mesmo que a pessoa não esteja chorando, mesmo que ela não esteja, assim, triste ou abatida totalmente. Às vezes, uma manifestação da depressão é essa perda do sono. Então, mas é comum da pessoa que, às vezes, tem apneia, também ter uma síndrome ansiosa. E aí, ela tem essa gastura com pôr alguma coisa no rosto e ter aquela ventilação, Sim. aquele ar entrando pelo nariz. E o CPAP, como todo e qualquer objeto que a gente põe no corpo, inicialmente a gente tem um estranhamento àquilo. Se você começa a pôr um óculos no rosto, de início não é normal, não é natural. Você fica prestando atenção no óculos o tempo inteiro. Depois que você está acostumado com o óculos no rosto, se você tira ele, você acha até estranho. Você está tão acostumado que a pessoa até esquece e entra no banheiro com óculos. Igual relógio. Se a pessoa fica o tempo todo com o relógio no braço, quando ela tira o relógio, ela sente o braço diferente. Mas de início, ela incomoda com aquele peso, com aquilo diferente. É a mesma coisa com o CPAP. Qualquer objeto novo no corpo causa um estranhamento. E por isso, qual que é a melhor técnica? É fazer a técnica de adaptação de CPAP. Aqui na clínica a gente tem fisioterapeutas que fazem esse processo de adaptação. Elas vão fazendo um treino com o paciente, vai pondo primeiro a máscara, põe a máscara com o aparelho desligado, depois liga baixinho, vai fazendo uma dessensibilização para que o paciente aprenda a acostumar com o CPAP. E outra coisa que eu faço também é ajudar na ansiedade inicial da pessoa. Eu ponho algum medicamento ou algum suplemento que ajude o paciente a reduzir a ansiedade dele naquele momento e ajudar ele a tolerar melhor o CPAP. Mas bem, para a pergunta que foi feita, se tem alguma outra alternativa? Sim, existe. A outra alternativa vai depender do grau da apneia da pessoa. Para pessoas com apneia grave, a pessoa tem uma apneia grave, cai a saturação, está tendo problemas, é nítido que tem um problema grave, então pode-se pensar na cirurgia de avanço de mandíbula. O cirurgião ele faz um corte no osso, tanto na maxila quanto na mandíbula, chega tudo para frente e aí puxa a língua e abre a garganta. Sim. E a pessoa consegue respirar melhor. É uma cirurgia que pode ser
curativa da apneia do sono. Mas é uma cirurgia bem agressiva, não é uma cirurgia qualquer, é uma cirurgia grande. E normalmente vai realmente indicar quando a pessoa tem uma apneia grave e não vai conseguir de jeito nenhum usar o CPAP. E caso seja uma apneia moderada, é possível a gente fazer o tratamento com a placa de avanço de mandíbula, que é uma placa na qual o dentista ele vai ajustando aqui em cima a parte superior, aqui a parte inferior, e ele vai ajustando de maneira tal que vai puxando a mandíbula para frente. Aí ela ficando para frente, ela puxa a língua também e abre. E associado à placa de avanço de mandíbula, também eu associo a terapêutica com fonoaudiologia. A fonoaudióloga pode fazer exercícios para fortalecer a base da língua, a musculatura da garganta e da língua. E também não só exercícios, como estímulos elétricos, laser, que realmente deixa a musculatura mais firme, mais rígida e mais difícil de colabar. Aí, se a musculatura fica mais firme, chega de noite, fecha, mas não colaba, não fecha a passagem de ar e a pessoa consegue respirar durante a noite. Muito bom. Doutor... E também pode ter outras técnicas para poder melhorar a apneia, desde que sejam feitas junto com o médico especialista do sono, mas estas são as principais, são as mais clássicas. Tem algumas, como um aparelho que vai pôr lá na base da língua e vai puxar a língua para frente. Tem técnica de colocar um medicamento na base da garganta para deixar mais firme o palato. Mas tudo isso são mais individualizados. As mais clássicas é a placa de avanço de mandíbula, a fonoaudiologia própria para a apneia do sono, o CPAP e, em casos excepcionais e selecionados, a cirurgia para a apneia do sono. Doutor, quero agradecer ao senhor. E olha, eu quero lembrar a todo mundo que está assistindo a gente que, obviamente, tudo isso é feito com um médico, principalmente com um médico especialista nessa questão do sono, com um neurologista. Eu vou indicar aqui a Clínica Regenerate. Eu quero que você entre no site da Clínica Regenerate. Por favor, regenerate.com.br, você vai acessar o site. Ou então você pode também acessar o Instagram do Dr. William para conversar com ele, para falar com ele sobre isso. @Dr. William Rezende com Z, William Rezende com Z. Esse é o Instagram. Vá lá, veja que interessante. Também você pode acessar o site do Dr. William, williamrezende.com.br. William com 2 L's, Rezende com Z, williamrezende.com.br. Tá certo? E acompanhe no canal, inscreva-se no canal do Dr. William Rezende, Regenerate Neurologia, Regenerate Neurologia. Dr. William, muito obrigado, foi muito bom, muito proveitoso mesmo. Agradeço o senhor, peço desculpa de ter estendido o tempo aqui com o senhor, mas foi muito bom. Não, que isso, eu fiquei muito agradecido e, na verdade, eu tenho até realmente ainda muito mais conteúdo para falar a respeito, por exemplo, de vitaminas, suplementos, que nem o próprio magnésio, em relação ao sono. Olha que interessante. São assuntos que eu gosto muito de falar na televisão e eu fico muito satisfeito. Na verdade, dando corda para mim, eu vou longe. Mas então, o senhor vai voltar aqui para falar com a gente. Pode ter certeza, porque foi muito bom. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Imagina. Olha que beleza. Muito bom, muito claro, muito bom. Olha.